graça e a paz de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja com você hoje e sempre. Amém. O Santo Evangelho para este dia, para esse encontro, é de Mateus capítulo 21, os versículos 28 a 32. Diz o texto: Jesus continuou: "E o que é que vocês acham disso? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse: Filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. Ele respondeu: Eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem. E esse disse: Sim, senhor. Mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. Eles responderam: o filho mais velho. Então Jesus disse a eles: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo, e vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram, porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele." Esta é a primeira de uma série de 3 parábolas nas quais Jesus fala e revela a base do grande conflito da Semana Santa entre ele e os líderes religiosos dos judeus. Com uma intensificação gradativa, ele mostra que uma parte do povo judeu, primeiramente, se recusou a obedecer a Deus em ações e se recusou a atender ao chamado para o arrependimento feito por João Batista. E também nesse texto que aparece em Mateus 21, 28 a 32, que é a parábola dos 2 filhos. A segunda parábola é que quando o dono de uma plantação mandou colher os frutos, prestar contas, e estes que estavam cuidando da plantação machucaram os mensageiros, e assim também o povo machucou os mensageiros de Deus, os profetas, que vieram antes de Jesus. E também, por fim, mataram o filho do dono da plantação, isto é, mataram Jesus Cristo. Esta parábola está nos versículos 33 a 45 do capítulo 21, na parábola dos lavradores maus. E a terceira parábola, em que esse mesmo povo recusou a oferta gratuita do dom da justiça pela graça de Deus, na parábola do casamento. Isso está em Mateus 22, 1 a 14. A questão nesse conflito também é mostrada ao apontar a continuidade entre a missão de João Batista e a missão de Jesus. Todos devem entrar no reino de Deus por meio de um rito designado para pecadores e prosélitos, o batismo para o arrependimento. Qualquer pessoa que se recusa e que recusa o caminho da justiça que João pregava, rejeita também a justiça de Cristo. Em Mateus 21, 45, lemos: os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus contou e sabiam que ele estava falando a respeito deles. E Jesus terminou dizendo: Eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado às pessoas que produzem os frutos do reino. Esta é uma séria advertência àqueles fariseus, judeus, líderes, escribas, que lideravam o povo de Israel. Mas, ao mesmo tempo, também é um sério aviso para cada um de nós. Deus quer ação dentro do seu reino. E aí ele faz uma pergunta, nesse versículo 28, no início da nossa parábola de hoje. E o que é que vocês acham disso? Da mesma forma, Natã, lá em Samuel,
segundo Samuel 12, 1 e seguintes, chegou e disse ao rei Davi, diz o texto da palavra lá em 2 Samuel 12, o Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse, havia 2 homens que viviam na mesma cidade. Um era muito rico e outro era muito pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha, que ele havia comprado. Ele cuidou dela, e ela cresceu na sua casa junto com seus filhos. Ele a alimentava com a sua própria comida, deixava que ela bebesse no seu próprio copo, e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa deste homem rico, e esse não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Então, Davi, o rei, ficou furioso com aquele homem e disse, eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou, por ter feito uma coisa tão cruel. E Natã concluiu, tu és este homem. A continuação desta história de Davi e do seu pecado, vocês já conhecem. Jesus levanta uma questão muito parecida, uma questão hipotética, cuja resposta fará o julgamento contra aqueles que respondem esta questão. 2 filhos. Alguns na igreja primitiva podem ter pensado que esses 2 filhos eram os judeus e os não-judeus, os gentios. Mas a referência original é que, quanto a esses 2, são do próprio povo judeu. E o pai diz, filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. O pai usa uma forma familiar e não diz nada além do que estava esperado ser dito. E no versículo 29, o filho responde, eu não quero ir. Alguns manuscritos antigos invertem esta sequência e tem o primeiro filho dizendo sim e não vai, e o segundo filho dizendo não, não vou, e depois se arrepende e vai. A maioria desses mesmos manuscritos também substitui último por primeiro, na resposta no versículo 31. Mas a ordem que temos em nossas Bíblias, Nova Tradução na Linguagem de Hoje e Nova Almeida Atualizada, deve ser mantida. Tem melhor compreensão e testemunho. O filho que diz, eu não quero ir, eu não vou, manda outro, é uma recusa muito cruel para o pai. O filho não usa um termo educado para se dirigir ao pai. Essa conduta desse filho rebelde corresponde à dos cobradores de impostos e prostitutas, como Jesus diz, que mostram desrespeito flagrante pela vontade de Deus. Mas depois, esse filho, esses cobradores de impostos, as prostitutas, se arrependeram. O primeiro filho teve uma mudança de vontade interior. E esta palavra, ele arrependeu-se, é uma palavra rara no Novo Testamento. Mas esta é a ação que corresponde aos pecadores de Israel, respondendo à pregação de João Batista. Eles se arrependeram e trouxeram os frutos do arrependimento. Um grande e belo exemplo é o cobrador de impostos Zaqueu. Zaqueu queria ver Jesus e subiu numa árvore. E então Jesus, passando pelo caminho, viu Zaqueu em cima da árvore e disse, hoje eu preciso ir lá na tua casa. Naquela noite, naquele jantar, Zaqueu foi convertido. E Zaqueu resolveu mudar de vida. Pois bem, isso pode acontecer e deve acontecer na sua vida, já aconteceu na minha vida, e pode acontecer na vida de muitas pessoas que ouvem a dureza da lei de Deus que nos condena.
Mas, por outro lado, Deus tem uma notícia maravilhosa. Ante a negativa do filho mais velho, o pai conversa com o filho mais novo. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem. E este disse: sim, senhor. Mas depois não foi. Sim, senhor, esse filho é muito educado, mas não foi. O pensamento de que ações, não só palavras, são necessárias para cumprir a vontade do Pai é aplicado aos fariseus, também em Mateus 23, 1 a 3, onde Jesus diz à multidão e aos seus discípulos, ele diz o seguinte: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso, vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles disserem. Porém, não imitam as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. O versículo 31 do nosso texto nos mostra as consequências são extraídas da própria resposta que os fariseus deram a Jesus. A resposta é uma conclusão precipitada. A aplicação aos escribas e fariseus é óbvia. Jesus estava falando deles e os escribas e fariseus perceberam isso. E Jesus diz lá no versículo 31 e 32, e ele enfatiza o ponto e faz um paralelo entre a situação e as respostas de João Batista. É o que nós lemos lá em Lucas capítulo 3, versículo 12. Alguns cobradores de impostos e também chegaram para serem batizados por João Batista e perguntaram: Mestre, o que devemos fazer? Em Lucas, há uma continuação deste mesmo povo que foi pedir uma mudança de vida e queriam ser batizados. E diz lá no capítulo 7, versículo 29 e 30, os cobradores de impostos e todo o povo ouviram isso. Eles eram aqueles que haviam obedecido às ordens justas de Deus e tinham sido batizados por João. Mas os fariseus e os mestres da lei não quiseram ser batizados por João e assim rejeitaram o plano de Deus para eles. Pecadores originalmente se recusaram a obedecer, mas eles se arrependeram e assim entraram no reino de Deus. Os escribas e fariseus também eram pecadores, porque não obedeceram, mas ao contrário daqueles, não se arrependeram. Ambos os filhos, todo o povo de Israel, toda a humanidade, todos nós somos pecadores. A diferença importante e o ponto principal desta passagem é que um filho se arrependeu e a sinceridade do seu arrependimento foi mostrada nos resultados de sua vontade mudada. Ele foi para obedecer à vontade do seu pai e foi trabalhar lá na plantação de uvas. Assim, o ministério de Jesus chama pecadores ao reino de Deus por meio do arrependimento. Ele chama a cada um de nós diária e constantemente ao arrependimento de nossos pensamentos, de nossas palavras, de nossas ações que são não conformes à vontade de Deus. Deus quer entrar na nossa vida, fazendo com que cada um de nós pense, fale, faça de acordo com a sua vontade. E talvez, lá na oração do Pai Nosso, faça-se a tua vontade, que nós encontramos uma dificuldade muito grande. Deixar que a vontade de Deus seja feita por nós, em nossa vida, em nosso mundo. Porque falar da boca para fora é inadequado. Mas como podemos fazer a vontade do Pai e não apenas dizer eu farei? A distinção moral que Jesus faz aqui foi algo com que os próprios fariseus concordaram. Por isso, sua verdade era tanto mais amarga para esses fariseus. Ambos os filhos foram abordados da mesma forma, com as mesmas palavras. O filho mais velho, quando abordado, foi rude, mal educado,
aparentemente cheio de desobediência mal-humorada, mas ainda assim, pensando melhor, se arrependeu. Vai e trabalha para o pai. O que parecia piedoso disse que iria trabalhar, mas apesar do seu aparente zelo e polidez, fino trato, rejeita tanto a autoridade do pai como sua obediência de filho. A resposta dos fariseus, por isso, não podia ser outra. Quando Jesus perguntou qual deles fez a vontade do pai, fez o que o pai queria, eles responderam: o filho mais velho. Pois bem, assim Jesus coloca diante deles esta verdade. O meio da justiça é que Jesus nos chama de filhos, embora pecadores, para nós entrarmos no reino por meio do arrependimento. Isso envolve três coisas em nossa vida. O remorso, não apenas o remorso, mas o arrependimento, uma mudança total de vida de nossos pecados. Uma mudança, um arrependimento por tudo que fizemos de errado ou deixamos de fazer certo. O segundo ponto é a fé em Deus, pois Deus perdoou o nosso pecado e nos declarou justos por causa da vida, da morte e ressurreição de Jesus. E o terceiro ponto é uma resolução dada por Deus de nos declarar justos pelo poder do Espírito Santo em nossa vida diária. Já agora somos cidadãos do reino dos céus. Os líderes judeus, pela resposta que deram a Jesus, haviam proferido a sua própria sentença. João Batista, em sua mensagem e em seu viver, foi um pregador da justiça, e não havendo quem fosse maior do que ele. Mas a escória da sociedade judaica, aqueles que haviam sido expulsos da sinagoga e já não eram mais dignos de serem membros, tipo, da igreja judaica, estes deram acolhida à admoestação tanto de João Batista como de Jesus para o arrependimento. Esses, ao final, foram obedientes à vontade do Pai Celeste. Aqueles que entram no reino por meio do arrependimento não amam apenas de palavra, mas por suas ações e em verdade. E sua fé não está morta, mas é uma fé viva, ativa, com obras, dando frutos. Os fariseus e escribas, os principais sacerdotes e os anciãos não aceitaram a pregação de João e nem aceitaram a pregação de Cristo. Sua prática era ter a palavra e a lei de Deus em suas bocas, mas os seus corações estavam muito, muito longe da real obediência à vontade do Pai Celeste. Um cristianismo que é só de cabeça, de mente, de boca, na verdade não passa de desobediência a Deus. Mas aquele pobre pecador, como publicano no templo, que reconhece sua culpa e se arrepende do seu pecado, é por Deus reconhecido e tratado como um filho obediente. Aquele filho pródigo que voltou para casa arrependido de tudo que fez de errado, foi acolhido com grande festa pelo Pai. Os seus pecados, e lembremos também os nossos pecados, não são mais lembrados, estão inteiramente perdoados por Deus. Por isso, sintamos tristeza, remorso e arrependimento por nossos pecados. Arrependamo-nos dos nossos pecados. Creiamos que Deus perdoa cada pecado e nos declara justos por causa da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. E Deus nos justifica pelo poder do Espírito Santo em nossa vida diária. Essa, amados, é a nossa fé. Essa, amados, é a verdade de Deus. Não há outra verdade, pois aqui na palavra nós encontramos isto. E Deus transforma vidas
ao longo dos milênios de pessoas por meio desta palavra. Não nos envergonhemos, mas falemos das coisas que vimos e ouvimos do próprio Deus, porque Deus nos converteu. Alegremo-nos nisso e divulguemos esta grande e única verdade. Que Deus esteja com você, que Deus esteja comigo, que Deus esteja com todo o povo de Deus espalhado pelo mundo que está pregando a verdade. Caros irmãos e irmãs, como é bom estar com você neste momento em que nós apresentamos esta verdade. Convido você para nós nos unirmos em oração. Clamamos a Deus por tantas coisas que nós sofremos diariamente e até mesmo injustiças. E um dos clamores que nós podemos fazer nesse tempo, que logo logo estaremos sendo apresentados aos novos candidatos a vereador e também aos novos candidatos a prefeito e vice-prefeito. Com certeza há uma concorrência muito grande e precisamos clamar a Deus sabedoria para votarmos certo. Então, amados em Cristo, oremos. Gracioso e bondoso Deus, Tu que nos chamaste das trevas, mesmo sendo rebeldes contra a Tua vontade, Tu nos transformaste a vida, fizeste-nos ver que vale a pena viver segundo a Tua vontade, pois um novo Espírito habita em nós. O Teu querer, o Teu novo Espírito age em nossa vida, converteste-nos em filhos e filhas de Ti, Senhor. Te louvamos por isso. Obrigado, Senhor, por conhecermos a Tua verdade e vamos conhecer-te face a face plenamente quando estivermos na glória celestial. Assim que suplicamos, Senhor, conserva-nos nesta fé única e verdadeira em Jesus Cristo, que se sacrificou por cada um de nós, e que nós participemos da divulgação deste doce Evangelho, fazendo com que a lei seja pregada e também o Evangelho. Que mostremos ao mundo a Tua vontade com seriedade, mas não esqueçamos de também expressar a Tua doce face do perdão dos pecados, da graça que revelaste em Jesus Cristo. Mostra àqueles que estão fragilizados na fé que vale a pena viver segundo o Teu Filho. Mostra àqueles que estão fortes na fé, a fim de que não esmoreçam, não desistam de crer e não desistam de pregar o Evangelho. E mostra àqueles que se afastaram de Ti, Senhor, que é preciso retornar, assim como retornou o filho pródigo à casa do Pai, assim como publicanos, cobradores de impostos, prostitutas e outros pecadores se arrependeram e creram em Jesus Cristo como seu Salvador. Não adianta nós nos valermos de leis próprias ou até mesmo da Tua lei achando que vamos cumpri-la. Somos incapazes de fazê-lo. Mas Tu, ó Cristo, cumpriste a lei em nosso lugar, em nosso favor, e queres que nós vivamos tão somente para Ti. E que juntos, como povo fortalecido por Ti, Senhor, nos entreguemos à tarefa de levar a lei e o Evangelho àqueles que ainda não são Teus, para que percebam que só existe um caminho, que só há uma verdade e que tem somente uma vida, que és Tu, ó Cristo, que és Deus com o Pai e o Espírito Santo. Guarda-nos nesta fé, nesta verdade, para a vida eterna. Clamamos ainda, Senhor, pelos candidatos a vereador e também a prefeito e vice-prefeito em nossos municípios. Que eles sejam abençoados e que sejam também abençoados os eleitores, para que votemos corretamente e os eleitos ocupem cargos com dignidade, com respeito, em favor das necessidades dos seus liderados dentro do município. Que ninguém faça do seu cargo em proveito próprio, mas que faça
em proveito de todos os que são cidadãos dos seus municípios. E assim louvem a Ti por sua atividade política. Assim, Senhor, entregamos estes aos Teus cuidados e a nós, eleitores, também, para que tudo seja feito com ordem e decência. E tudo mais, Senhor, que queremos apresentar, e nossas preocupações, nossos medos, nossas angústias e também nossas alegrias, dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Se você quiser se inscrever no canal, no YouTube, ative também o sininho para que receba o aviso quando um novo vídeo for colocado. E se quiser compartilhar pelo Facebook e pelo YouTube este vídeo, faça-o com toda a liberdade e com certeza vamos alcançar muito mais pessoas. Que Deus esteja com você, esteja com todos nós. Amém.